a supervisão dos RDs, e acho que ele pegou a palavra correta mesmo. Eu entendo a burocracia como um instrumento da luta, né? A gente tem que, lógico que não tem paridade, a gente vai lá e sabe que a gente é o lado da corda que está mais fraco, de fato, os professores têm um peso maior sobre as deliberações, só que é importante que a gente esteja nesse espaço. Em relação, eu vou trazer uma experiência em relação à moradia. Por muito tempo, a representação do Conselho Deliberativo foi ninguém habitava. A gente sabia que tinha, mas ninguém habitava. Depois que esse espaço foi sendo habitado, assim, as pessoas começaram a disputar a representação decente, que a gente teve avanços, como no informe que eu fiz no início. A gente conseguiu mudar a ordem da reforma dos blocos. Isso foi muito interessante até no sentido da proteção dos estudantes, né? Então a burocracia ela tem que funcionar nesse sentido. Isso é um entendimento de toda a chapa. A burocracia ela tem que servir a luta, servir os estudantes e não interromper e centralizar e de alguma forma, justamente a nossa questão, por exemplo, em relação à representatividade. Vocês representam, mas como que isso vai se tornar como é que isso vai reverter nos estudantes em ganhos, em vitórias ou mesmo em mobilização? Essa é uma questão bem interessante. E com relação ao que o Cássio levantou, que eu, antes de passar para a Zé, queria falar, aliás, tem a questão do APG também, a gente procurou isso quando isso já estava na gestão, a gente se propôs, com a primeira festa que a gente fez, a pagar a dívida, que não estava em 1.000 e não sei quantos, como o Cássio mencionou, estava em 600 e alguma coisa. E eu acho que cabe dizer que a gente solicitou o Birosca, sentar, conversar, porque ele é que movimenta a conta, a gente sentar, conversar com ele para pagar a dívida, porque a gente estava com dinheiro em mãos. Mas isso não aconteceu. Então, acho que cabe dizer. Em relação ao APG, já teve uma mobilização aqui dos pós-graduandos, eles não se sentem de fato representados pelo CAL. Isso acho que é uma discussão, porque a gente tem segurança de dizer que a gente não pensou nisso, foi uma questão que foi colocada agora. Inclusive na composição da nossa chapa, da chapa da Calmaria, não tem ninguém que dá pós-graduação. Então, de fato, acho que isso reflete um pouco a maneira como eles veem o centro acadêmico, como a gente mesmo vê. São pautas diferentes, a gente tem que sentar e eu acho que tem que apoiar qualquer deliberação da pós-graduação. Mas isso é um diálogo e é uma discussão. Mas existiu essa mobilização por parte de uma das alunas, só que como ficou muito centralizada, ela viajou e a ideia morreu. Eu vou passar agora para o Wesley para fazer as considerações. Posso só fazer uma questão aqui em relação vai usar o tempo? Porque está acabando o nosso tempo muito. Você fala o tempo, por favor? Obrigado. Só uma pequena ressalva, como eu já disse que eu apoiava a Calmaria, dizer o meu nome no começo, só funciona isso, até para aquele período ficar sempre bem claro. E inicialmente eu fiz parte das discussões da chapa. Então, eu queria colocar aqui só uma questão que passou. O meu nome não está na chapa, questões que eu não teria tempo hábil de administrar trabalho, gestão e pesquisa também. Mas é isso. Então, só para finalizar, para finalizar minha participação aqui, depois vai ter o encerramento com o resto da chapa, eu queria focar muito no que você falou e no que o Bruno Albanese falou. Porque esse é o ponto principal na nossa carta-programa. É a questão como. Porque assim, eu estava conversando até com o FIFO hoje, a gente não considera, a gente não acha que o IEL é apático. A gente acha que o IEL, historicamente, está apático. E esse tipo de coisa que acontece, o desinteresse por cargos de RD, o desinteresse das pessoas que pegaram o cargo, não foram, por exemplo, eu fiquei sozinho com um departamento de linguística esse ano. Então, eu entendo a discussão dele, da Ana Maria e do Bruno, e é mais um convite assim, para a gente deixar um pouco essa contradição que a gente está acostumado historicamente, que vem de gestões muito antigas aqui, de a gente, enquanto o problema não atinge a gente pessoalmente, a gente não se importa com o Instituto. Aí depois a gente vê que o negócio pegou mesmo, a gente vai no grupo do Facebook e só faz aquilo. É muito importante que a gente se mobilize aqui no IEL. É muito importante que a gente ocupe os espaços, ocupe os cargos de representante discente. E isso não é uma coisa que a minha gestão ou a gestão dela vai mudar. Porque isso é uma coisa muito antiga no IEL. Há muito tempo, infelizmente, o IEL está assim. E não é culpa de uma gestão, não é culpa dos alunos e não é culpa da direção. É culpa dos três.
Porque os três, infelizmente, pegaram os mesmos problemas históricos aí no caminho. Aí depois a gente pode conversar lá fora sobre isso. Obrigado, gente. Bom, queria também colocar uma questão. Quando a gente falou aqui, agora o Centro Acadêmico não tem dinheiro para pagar a dívida que o Cássio mencionou. A gente coloca como uma proposição da própria chapa de estimular a vivência universitária, a cultura e vivência universitária. A gente entende que é muito BO fazer festas, a Unicamp inteira está com muitos problemas de fazer festas no campus, e eu repito o que eu já tinha dito no outro debate, que até mesmo em FISH, que sempre se posicionou fazendo festas e tudo mais, já está recuando nesse sentido. A gente entende que isso não é interessante, justamente pela questão de autofinanciamento e da cultura e da vivência universitária. Porque também não é um dos meios também de trazer quem está fora da universidade para dentro. Tudo bem? E a gente propôs uma reativação de encontros uma reativação e regularidade de encontros já tradicionais no IEL, como é o Saraiel, o Café com Bolachas, promover mais festas no campus, fazer sorbetadas com uma periodicidade, a gente pensa em fazer sorbetadas mensais, assim, e também para trazer encontros para o noturno, porque a nossa preocupação também é que o noturno se sinta representado e que ele tenha a possibilidade de voz. Junta-se a isso também trazendo o que eu já tinha dito, que o quanto que a burocracia tem que servir à luta, a gente está propondo, isso é uma divergência entre as duas chapas, de que todas as ordinárias sejam, o horário de todas as ordinárias seja transferido de meio-dia para 5h30 da tarde, a fim de que os interessados no noturno tenham condições de participar e terem sua voz ouvida. Pode ser as apresentações, então, para a gente ir embora. Finalização. Desculpa, apresentações finais. Quanto que a gente dá? 2? Foi 5 minutos, eu acho que não previsão, acho que para 5? Não. Beleza. Tá. Só a gente vai aproveitar esse momento das finalizações para responder as perguntas que faltaram. Da Verônica, o posicionamento ideológico, ele existe sim. E, bom, as divergências, elas têm que ser colocadas, elas estão colocadas aqui, mas também há pontos em comum. No entanto, principalmente na formação, no dia de homologação das chapas, isso ficou claro, né? A outra chapa chegou com uma carta que no dia não dá para discutir aquilo tudo. E isso a gente acha que é fulcral, isso eu acho que é fundamental a gente dizer que foi uma divergência ideológica, assim. Porque por mais que houvesse ali naquela carta pontos em comum, a gente tinha que ter dialogado antes. Isso é uma postura, um método que a gente acha que é conflitante aí. Não dá para acertar as duas coisas numa coisa só. A Stephanie, eu acho que é legal você falar que a gente tem que ter um enfrentamento quando a direção se posiciona intransigente, quando acontece um assunto polêmico quanto esse do IEL. Só que você foi sozinha lá. Se a gente não conseguir chamar o estudante, todos os estudantes, para comporem juntos uma pauta, para levar para a direção e fazer pressão, a gente não vai conseguir avançar. E a gente só consegue isso quando a gente representa. Um estudante só não vai conseguir voz contra a Matilde. Isso é claro, né? O Bruno colocou que a gente tem que representar, tem que ter representações discentes em espaço burocrático, porque lá os professores querem que a gente não participe desses espaços. A gente tem que pautar o interesse do estudante nesse espaço para criar o conflito, né? Para causar constrangimento nos professores. É por isso que a gente reivindica assim, a participação nesse espaço de maneira sistemática. O estudante junto tem que pautar junto a política e a luta que avance, mas não individualmente. Pessoalmente, a nossa chapa sempre busca fugir do debate pessoal. É programa porque programa se pensa junto, se pensa em coletivo, e não uma ou duas pessoas que pensam ter poder para fazer um enfrentamento frente à direção, por exemplo. Bem, gente. Eu queria falar um pouquinho a respeito do que a Stephanie falou. Eu acho que a gente não tem que ser certinho não, Stephanie. Eu acho que você me conhece também o suficiente para saber que eu não concordo com essa política do certinho e tudo mais. Eu acho que a gente tem que ser articulado. São duas coisas completamente diferentes. E a articulação, para ela acontecer de fato, é necessário o diálogo também. Uma vez eu ouvi que
a CEL ia acontecer porque eu fazia parte de uma burocracia limpa e democrática. Eu acho que às vezes a limpeza faz bem, mas a articulação é essencial e a autonomia também. A nossa chapa ela pretende ser autônoma. Quanto ao Bruno, eu também faço parte da pergunta que ele fez, eu também faço parte das discussões do CAC Letras para a teoria literária. Eu acho que nossa chapa ela pretende muito que tenha essa representação discente forte no Instituto durante o ano. Eu queria responder rapidinho também a Verônica. Rapidinho, tá? Então, é porque eu acho essa pergunta muito interessante, assim, e eu queria falar que as divergências ideológicas entre as chapas, por que elas são negativas, né? Porque... Não é entre as chapas, a minha pergunta não foi entre as chapas, as divergências ideológicas. Você falou que era muito parecido, e se a gente era uma chapa... Então, foi assim, a minha pergunta foi, é que, no geral, pareceu que vocês estavam incomodados com a divergência ideológica entre eles, da chapa, tá. E a diferença que eles têm com o DCE, com a chapa do DCE, como que eles vão dialogar. Então, eu estou pensando assim, se o mote de vocês é um debate e divergências são tão produtivas, por que esse incômodo? Esse foi a questão. Eu acho que certo. Então, o que a gente acha que deve ter um acordo programático entre a chapa é muito firme, muito solidificado, porque a chapa, nós acreditamos que ela tem que ter um único posicionamento, entendeu? Ela não deve ficar se desgastando, discutindo qual vai ser o posicionamento da chapa frente aos estudantes. Então, isso no programa, na formação de chapa, isso tem que ficar bastante claro. Então, a gente acha que o único posicionamento deve ser tomado dentro da chapa e o debate deve acontecer com o restante dos estudantes, mas que a gente já tem tomado a nossa posição, entendeu? Porque esse desacordo entre a chapa, que pode gerar bastante discussões muito, muito extensas, ele vai prejudicar a dinâmica para os estudantes. Então, a chapa tem que ter um acordo, certo? E levar o debate para os estudantes da comunidade. Entendeu? Obrigada. Para fechar... Você quer falar uma coisa para ir embora? Se quiser pausar o tempo dele, só para você falou sobre a importância de ter posicionamento da chapa e tudo mais, e realmente pode ser que tenha um problema dentro da mesma chapa ter diferenças ideológicas. Eu acho que eles resolveram esse problema quando eles trouxeram um programa muito bem estruturado. Eles estão colocando tudo o que eles pensam, tudo o que eles querem. Então eu acho que não é uma preocupação válida achar que dentro da chapa deles vai ter esse tipo de problema. É só um comentário que eles falaram, agora eu vou embora. Vai embora, isso aí. Porque a gente viu que... Quando eu pausei, ele fez a pergunta, ele fez a ponderação, a resposta saiu. Assim, já acabou o tempo. Peraí. Diogo! Pelo amor de Deus. Porque ninguém da professora. Cigarro. A gente não conta pra ninguém. Iniciar. 5 minutos, então. Depois a gente continua. Tudo bem, acho que esses são os dois no final, enfim, acho que está todo mundo que aguentou até agora tem condições de aguentar um pouquinho mais, conversar mais formalmente com a gente. Bom, levando aí em sentido de encaminhamento, né, para o final, assim, eu quero reiterar assim, em nome da chapa que a gente considera esse momento de eleições uma coisa interessante no sentido de democracia